Irmãos, se confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Louvado seja Deus por isso. E vamos, irmãos, ouvir a pregação do Evangelho. Você pode já abrir a sua Bíblia em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5. E durante a pregação nós vamos caminhar pelo capítulo 5, 6 e uma parte do capítulo 7. Nosso tema é adultério, o caminho da loucura e da morte. Irmãos, este é o 7º mandamento que Deus deu à sua igreja: não adulterarás. Embora esse mandamento, ele lida diretamente com a relação à intimidade sexual fora do casamento, como nós temos visto, em outros mandamentos, cada mandamento da lei de Deus, ele é bastante abrangente. Então, qualquer tipo de perversão de natureza sexual é condenado por Deus no 7º mandamento. Nós podemos pensar na prostituição, as pessoas que vendem o seu corpo, o homossexualismo, a pedofilia, o divórcio, o vício em pornografia, o incesto, o julgo desigual, que é quando um crente se relaciona com um descrente, e por aí vai, meus irmãos. Então, nós devemos entender que o sexo é uma dádiva de Deus. Foi Ele quem inventou. Foi Ele quem criou, e, portanto, só Ele tem o direito de dizer o que é certo ou errado acerca desta dádiva que Ele deu à humanidade. O problema é que quando nós ouvimos acerca do 7º mandamento, muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, a palavra de Deus, eles tratam este assunto com leviandade, com desprezo, com despreocupação. Muitos vão dizer: o que há de errado com a relação sexual antes ou fora do casamento? Tal atividade sexual é mais aceitável hoje do que era nos dias passados. Por que fazer disso um problema? Até um escritor liberal, escrevendo sobre isso, ele diz: a vida é um jogo em que as regras mudam constantemente, e nada estraga mais um jogo do que aqueles que querem levá-lo a sério. Então, qual é o veredito do mundo acerca da sexualidade, do sexo? É um divertimento. Então, aproveite, não leve isso muito a sério. Irmãos, pecado de natureza sexual é um dos principais temas de filmes, de vários filmes, novelas, programas de TV, livros. É um assunto muito abordado, porém abordado de uma forma sutil e até divertida, para que as pessoas comecem a aceitar normalmente aquilo que Deus condena. E às vezes até você se pega, sem perceber, torcendo por um adultério, numa novela, torcendo por algum tipo de divórcio e coisas que Deus abomina. Mas não importa para nós, irmãos, o que o mundo diz ou pensa acerca deste assunto. Somente Deus, que é sábio, que é bom, que sabe o que é melhor para nós e que nos deu a sua lei para nos proteger do mal e do pecado, somente Ele sabe o que é certo e o que é errado. Acerca de qualquer assunto, inclusive acerca da sexualidade. Então, somos sábios, seremos sábios, se tomar este assunto com seriedade, sabedoria e submetendo-se àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Por que se preocupar com pecados de natureza sexual? Por que se preocupar com o adultério, por exemplo? Irmãos, notem que a Bíblia, ela traz uma série de exortações à igreja contra o pecado de natureza sexual, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E também nós temos exemplos de muitos homens e mulheres de Deus
que caíram nesse tipo de pecado. E quando você lê o livro de Provérbios, você vai perceber aqui que é como um pai falando para o seu filho, para protegê-lo desse tipo de pecado. E se no caso aqui nós cremos que é Salomão, nós sabemos que ele teve problema nessa área. E portanto ele está cuidando para que seus filhos não caiam nesse tipo de pecado. Então é um pai exortando o seu filho, para que ele não quebre o 7º mandamento por causa das consequências que isso vai trazer para a vida dele, das trágicas consequências. E aqui nós vamos ver, irmãos, que o adultério, ele é um pecado decepcionante, destrutivo e mortal. No capítulo 5, vai mostrar que é um pecado decepcionante. No capítulo 6 de Provérbios, um pecado destrutivo. E no final, no capítulo 7, ele pode levar até mesmo à morte. O adultério, ele é decepcionante. Provérbios, capítulo 5, a gente vai olhar sobre isso. Irmãos, quando duas pessoas, um homem e uma mulher que se casaram, eles honram e respeitam a dádiva do sexo, como Deus estabeleceu, eles vão experimentar alegria, prazer, enriquecimento na sua intimidade. Porque quando Deus estabelece a relação sexual, não é visando apenas a reprodução da humanidade, não é apenas para a gente gerar filhos, é também para isso. Mas Ele também deu essa dádiva para que o casal tenha um prazer mútuo um no outro. Isso é também o propósito do sexo. Mas quando quando as regras de Deus são quebradas acerca deste assunto, irmãos, o que é que as pessoas vão colher com isso? Decepção, tristeza, vergonha, sofrimento. E aqui o autor, o escritor, ele está preocupado que os seus filhos que o seu filho não venha colher decepção por violar o 7º mandamento. Veja, primeiro, a experiência do adultério, ela vai da doçura à amargura. Verso 1 ao verso 6. Vamos ler aqui do verso 1 ao 6. Provérbios 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. As suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. A advertência é: filho, ouve a instrução, o ensino, a sabedoria do teu pai, para que não venhas a cair no laço do adultério, para que não se entregue à mulher adúltera. Perceba, irmãos, que aquilo que começa como uma aventura emocionante, aquilo que começa de forma aparentemente agradável e boa, ela terá um final ruim. Veja que ele diz, em uma forma poética, aquilo que é doce vai se tornar amargo no final. O mel vai se transformar no absinto, que é uma planta muito amarga e que até em altas doses pode se tornar um veneno. Então o livro de Provérbios, ele enfatiza a importância. Se você for olhar em vários lugares aqui, não temos tempo de ler os textos, os versículos, mas Provérbios, ele nos chama a refletir antes de tomar qualquer atitude ou qualquer decisão. O livro de Provérbios, ele vai bater muito nessa tecla de você olhar para frente, olhar para aquilo que você vai colher naquela decisão ou naquela ação que você deseja tomar. Veja que a mulher ou o homem também, é claro, que é voltado para esse pecado, ele não pondera a vereda da vida, versículo 6, ele não reflete nas consequências
que isso pode trazer ou gerar, não só para ele, mas para aquelas pessoas relacionadas a ele. Mas o sábio, ele avalia a consequência dos seus atos, porque ele sabe que aquilo que o homem semear, ele vai colher, seja para o bem, seja para o mal. Mas o tolo que despreza as instruções do Senhor, ele acha que pode violar as leis de Deus e escapar das consequências de qualquer maneira. Ele diz: olha, vergonha, decepção, sofrimento pode acontecer com outros, mas comigo não vai acontecer nada de mal. Irmãos, é bom ouvirmos o que Deus diz. Lá em Deuteronômio 32, 29, o Senhor diz assim à igreja: quem dera vocês fossem sábios, que entendessem isto e que considerassem o fim de vocês. Então, aquilo que começa de forma doce e agradável pode se transformar em algo amargo. A experiência do adultério, ela vai do ganho à perda. Você perde aquilo que você tem de valor. Veja do verso 7 ao 14. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos. O fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gemas no fim da tua vida, quando se consumir a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Irmãos, percebam aqui. Percebam que a tentação, ela sempre inclui promessas esperançosas. As pessoas nunca morderiam a isca do diabo se ela não fosse aparentemente uma coisa boa. Alguém já disse que é como uma maçã bonita por fora, mas que tem bicho dentro, e você não vê, porque Satanás, ele ilude, ele diz: olha, é bom para você, é agradável, mas ele não mostra as consequências. Mas o que é que o adultério faz? Ele faz com que você perca muitas coisas preciosas na sua vida e na vida daqueles que eles cercam. A desobediência, ela é decepcionante, porque ela traz sofrimento, ela traz perda. Veja, note aqui no verso que nós lemos até o verso 14, que o pecador aqui, ele está lamentando. Você está vendo aqui um homem que está lamentando o alto custo de desobedecer à lei de Deus nesse assunto, de se entregar ao pecado do adultério. E veja o que é que acontece. Ele diz: o fruto do meu trabalho, aquilo que eu ganho, será dado a estranhos, será compartilhado com outros. Em vez de riqueza, ele vai colher pobreza, porque ele vai ter que dividir os seus bens. Em vez de sucesso, ruína. Em vez de uma boa reputação na sociedade, o nome é jogado na lama. No lugar de boa saúde, possivelmente alguma doença, como ele diz aqui, né, quando ele diz que a sua carne e o seu corpo estão consumindo, ele está gemendo no final da vida, emocionalmente, psicologicamente, mas também fisicamente. Isso traz sofrimento. É claro, irmãos, que Deus perdoa esse pecado, que Deus é misericordioso para perdoar aqueles que se arrependem, porém as consequências muitas vezes persistem. Deus permite. Veja, Sansão, ele olhou e viu uma jovem pagã e se afeiçoou por ela. Ele não deveria ter feito isso. Ele deveria ouvir o conselho de seus pais: procura entre as filhas de Israel. Mas o que aconteceu com ele lá na frente? Claro, Deus usou para livrar Israel,
mas ele teve os seus olhos que viram aquilo que desejava perfurados. Da mesma forma, Davi, que com os seus olhos cobiçou Batseba. Esses mesmos olhos, ele foi perdoado, ele foi restaurado, mas os mesmos olhos de Davi que cobiçou a mulher do próximo, teve que ver pecados graves de ordem sexual no meio da sua própria casa, na vida dos seus filhos. E foi trágico para ele isso. Então, irmãos, a experiência do adultério, ela gera essas perdas. Também, o adultério, ele vai de encontro ao bom propósito de Deus, que é o deleite do casamento. Você vê isso do verso 15 ao verso 20. É como ele contamina aquilo que é puro. Veja, olha como ele fala aqui do contentamento do marido na sua esposa e vice-versa. Verso 15, bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes, pelas praças os ribeiros de águas, sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, coça de amores e gazela graciosa. Sacia em ti os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra. Quando ele fala aqui de mulher estranha, é aquela que não está relacionada com ele no casamento. E ele está mostrando aqui, irmãos, que o adultério, ele contamina, é como um esgoto que é lançado num rio de águas puras. Veja também a figura de linguagem aqui. O casamento, o compromisso do casamento é como as margens de um rio que preserva as águas no seu devido lugar e mantendo o seu curso. A lei de Deus, ela confina as águas dentro das margens, falando figuradamente do casamento. Isso produz alegria, deleite e profundidade na relação daquele casal. Porém, um caso extraconjugal, ele não satisfaz plenamente. Pelo contrário, é algo superficial. É algo que contamina aquilo que é bom. Ele não envolve essa profundidade de compromisso, de deleite verdadeiro que há entre um homem e uma mulher. Então, o autor está falando aqui de fato de que deve haver aquele contentamento no marido pela sua esposa e na esposa pelo seu marido. Irmãos, quando um homem e uma mulher casados se submetem àquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, por exemplo, aquilo que Deus colocou em 1 Coríntios 7, de 1 a 5, que diz que o corpo de um pertence ao outro e que eles devem se desfrutar um do outro, e Efésios 5, 22 a 33, que fala do relacionamento de que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a mulher ser submissa ao seu marido no Senhor. Quando esses mandamentos são obedecidos, então você não vai perder tempo olhando para ver se a grama do vizinho é mais verde do que a que está na sua casa. Você vai se deleitar com aquele ou com aquela que o Senhor colocou no seu caminho. Isso serve também para os jovens que um dia almejam casar. Eles também devem se deleitar, entender que aquela pessoa que Deus está colocando na vida dela é aquele com quem ele vai conviver e se alegrar pelo resto da vida, com a graça de Deus. O adultério também, ele vai da liberdade à escravidão. Veja, do verso 21 até o final do capítulo. Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, suas iniquidades o prenderão. Vejam essa expressão aqui. E com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina.
e pela sua loucura perdido cambaleia. Irmãos, qual é uma das coisas mais enganosas acerca do pecado? É que o pecado promete liberdade. Você é livre para viver do jeito que você quiser e fazer o que você quiser. Porém, irmãos, o pecado, ele prende. Veja o que ele diz aqui. O pecado, ele escraviza. Foi Jesus mesmo quem disse: aquele que comete pecado é escravo do pecado. E à medida que alguém se entrega a um pecado de natureza sexual, ela vai se tornando escrava daquele pecado. E por mais que ela queira se libertar por si mesma, ela não consegue. Daí a necessidade da graça de Deus, do poder do Evangelho, de Cristo, para resgatar o pecador. Como ele mesmo diz, Jesus: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o pecado escraviza, seja ele qual for. E aí a preocupação do pai com o seu filho aqui: cuidado, não enverede por esse caminho, porque você pode colher escravidão para a sua alma. Então o adultério, ele é decepcionante. Ele, ao invés de trazer alegria verdadeira, ao invés de trazer bênçãos, riquezas, saúde, ele traz tudo o que é oposto a isso. Ele é decepcionante, ele é ilusório, é uma aventura que, por mais emocionante que seja naquele momento, por mais prazerosa que seja naquele momento, ela vai trazer sofrimento. É o segundo aspecto. O adultério, ele é destrutivo. Capítulo 6 de Provérbios. Perceba que esse capítulo, ele lida com determinados pecados que destroem a pessoa em vários aspectos: financeiramente, fisicamente, moralmente e espiritualmente. Veja que do verso 1 ao 5 do capítulo 6, ele fala sobre o problema das dívidas, de uma pessoa que se perdeu nas suas dívidas. Ele fala também do pecado da preguiça, a pessoa que não quer trabalhar, do verso 6 ao verso 11. Ele fala também do pecado da malícia, da maldade, uma pessoa que quer fazer o mal às pessoas, do verso 12 ao verso 19. E veja, ele retoma o tema do pecado do adultério, do verso 20 ao verso 35. Se você olhar na sociedade de um modo geral, você vai perceber que não é incomum uma pessoa estar ao mesmo tempo envolvida em todos esses tipos de pecado que é mencionado aqui no capítulo 6. Veja, por exemplo, se uma pessoa não faz nada, se entrega à ociosidade ou à preguiça, ela vai se entregar facilmente à luxúria, a uma vida de devassidão moral. Ou também uma pessoa que está mergulhada em muitas dívidas, ela pode ser pressionada a praticar determinados pecados, seja fazer o mal a alguém, ou cometer até adultério, receber uma proposta indecente. Então, são pecados relacionados aqui, que trazem prejuízo ao corpo e à alma de quem o comete. Mas vamos ver do verso 20 ao 35, como o pai está preocupado com a proteção do seu filho acerca deste pecado. Veja que aquele que se entrega ao adultério, ele está desprezando a palavra de Deus. Ele perde a palavra de Deus. Ele abre mão dos bons conselhos do Senhor para seguir os desejos pecaminosos do seu coração. Veja como o autor quer que o filho se apegue à palavra para não cometer esse pecado. Veja do verso 20 ao 24 do capítulo 6. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixa a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará.
Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Irmãos, quando Deus diz não adulterarás, positivamente Ele está dizendo: honre o casamento, tenha como algo precioso o matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 5 fala: digno de honra entre todas as coisas seja o matrimônio em um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, a palavra de Deus diz: honre o casamento, preserve a si mesmo deste pecado, seja você casado, seja você solteiro. Mas como você pode? Como é que você vai vencer este tipo de pecado vivendo numa sociedade tão moralmente devassa em que vivemos? Guardando a palavra de Deus no seu coração. Veja a preocupação do pai com o filho aqui. Guarda a palavra na tua mente, no teu coração, aonde quer que fores, lembra dela. Vai ser uma lâmpada para iluminar os teus pés, para não cair na escuridão deste pecado. É isso, irmãos, que é importante. Dar ouvidos à palavra de Deus e às instruções preciosas do nosso pai e da nossa mãe. Isso é o primeiro aspecto. Mas veja, o adultério ele é destrutivo porque ele faz também você perder recursos. Isso tem um pouco a ver com o que a gente já viu anteriormente. Mas olha o verso 25 e 26. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Você vai perder, talvez até o pouco que você tenha, para sustentar um relacionamento que não agrada ao Senhor. Sem falar, como a gente já disse anteriormente, pode também prejudicar a saúde da pessoa. Você não terá mais prazer na vida. Verso 27 a 31. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Andará alguém sobre brasas, sem que se queime os seus pés? Assim será o que chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Ele usa a ilustração do fogo, né? Aqui. O fogo, ele é uma coisa que pode promover o bem ou promover o mal, dependendo de como ele é utilizado. Se ele é utilizado para aquecer você acerca do frio, é bom. Se ele é utilizado para cozinhar o nosso alimento, também é bom. Mas no seu lugar errado, não confinado ao seu devido lugar, o fogo ele pode provocar uma grande destruição. Uma brasa para assar um churrasco é bom, mas para você pisar nela não é nada bom. Então, assim, ele, usando essas figuras de linguagem, ele mostra que essa boa dádiva dada por Deus, quando não utilizada dentro dos padrões que Deus estabeleceu, ela vai gerar sofrimento. O que é que muita gente diz, irmãos? O sexo é um desejo normal, porque Deus fez com que a gente nascesse com esse desejo.
Portanto, temos todo o direito de usá-lo da maneira que quisermos, com quem quisermos e quando quisermos, sejamos nós casados ou não. É como comer um alimento. Se você está com fome, você come. Deus deu a comida para você. Se você está sozinho, abrasado, solitário, Deus deu sexo para você se divertir. É o que o mundo diz. Veja, algumas pessoas lá na igreja de Corinto, Paulo escreveu 2 cartas para aquela igreja. A maioria dos crentes daquela igreja eram envolvidos em práticas imorais relacionadas ao sexo, prostituição, adultério, homossexualismo, e muitos se converteram. Mas alguns estavam lutando contra esses pecados ainda dentro da igreja. E alguns até argumentando, não, mas a gente pode viver, Deus não se importa com o que eu faço com o meu corpo, apenas se eu busque a Ele, se eu oro, Ele está preocupado com a minha alma. Pessoas tinham ainda essa visão distorcida. É por isso que Paulo teve que dizer aos coríntios, olha, vocês agora são templo do Espírito Santo, o corpo de vocês agora pertence a Deus, vocês têm que glorificar a Ele, não somente com a sua alma, com o seu espírito, mas também com o seu corpo. E foi uma luta do apóstolo para instruir aqueles irmãos, que realmente vieram de um contexto de imoralidade sexual. Corinto era a cidade mais devassa que tinha, dentro da Grécia e dentro do Império Romano na época, nos primeiros séculos. Mas as pessoas querem relativizar isso. É como alimento, se eu tenho fome, eu vou comer e está tudo bem. Ele até fala aqui de um ladrão, né, que furta para comer. E algumas pessoas até relativizam isso. Ele roubou porque estava com fome, não vai ser preso. Mas aqui fala de prisão, dele pagar mais do que ele tirou. Então aquele pão ele não trouxe prazer, aquele pão roubado, porque a pessoa vai estar presa, sofrendo as consequências daquilo que ela faz. Então, o adultério é assim, é como um roubo que prejudica e defrauda não só quem o comete, mas todos que se envolvem, estão envolvidos nesse pecado. Todos perdem quando há um caso de adultério numa família. Veja também que o adultério, ele tira de nós o bom senso. Aquele que se entrega a esse pecado, ele perde o bom senso das coisas. Verso 32, veja o que diz: o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Novamente, nós lembramos aqui do pai daquele que escreveu essas palavras, Davi. Davi era um homem sábio, estrategista. Ele tinha muita habilidade nos campos de batalha, ele sabia fazer as estratégias para vencer os seus inimigos, ele tinha um bom senso de quando deveria ou não atacar. Porém, irmãos, num determinado momento, por um ato de cobiça, por cobiçar a mulher do seu vizinho, por um momento ele perdeu o seu bom senso. Ele ficou cego para o seu pecado. Isso é muito triste, esse episódio na vida de Davi. Você vai encontrar em 2 Samuel 12 e 13. Veja como ele ficou fazendo as coisas como se Deus não estivesse olhando para ele. Ele tentou incriminar o Urias, o marido de Batseba, porque ela engravidou e ele quis colocar como se fosse culpa dele. E não conseguindo, ele planeja matar esse homem. Então, ele perde o bom senso. Novamente, irmãos, precisamos refletir antes de agir, diz Provérbios, porque aquele que não faz, Provérbios vai dizer, peca quem é precipitado. Ele perde o seu bom senso, ele perde a sua paz. Veja, versos 33 a 35, já estamos chegando aqui no final. Ele diz: achará açoites e infâmia, o seu opróbrio nunca se apagará. Opróbrio quer dizer a sua vergonha, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança.
não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Por incitar a ira do marido ciumento, ele até se coloca numa condição de risco de vida. Porque, como diz lá em Cantares 8, verso 6, o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. São como brasas de fogo. Ou seja, o ofensor não terá paz, e nenhuma quantia de dinheiro que ele ofereça ao ofendido vai ser aceita. Ele vai perder a sua reputação na comunidade, e ele pode até sofrer algum dano físico, como diz o texto aqui. Lembre que antigamente, segundo a lei civil de Israel, quando havia um caso de adultério na comunidade do povo de Deus, tanto o homem quanto a mulher eram julgados e apedrejados, recebiam a pena de morte por apedrejamento. Porém, em alguns casos, isso nem chegava a acontecer por causa que o marido vingativo tirava a vida do homem. E a gente tem visto vários exemplos, quando você vê feminicídios acontecendo, geralmente é por causa disso. Não sempre, mas às vezes é por causa disso. Então, irmãos, isso é o que esse pecado gera na vida daqueles que se entregam a ele. E finalmente, a gente vai ver só a parte final do capítulo 7. O adultério, como a gente encerrou aqui, ele pode ser mortal. 24 a 27. Provérbios 7, 24 a 27. Novamente, o autor, ele ensina ao filho, ele chama o filho a se submeter aos mandamentos de Deus, do verso 1 ao verso 4. Ele fala, ele mostra um jovem, um homem, se entregando facilmente a este pecado, no restante do capítulo, um homem que se entrega a essa tentação facilmente, sem lembrar dos conselhos de seu pai. Ele se entrega facilmente a isso, e no final ele faz uma exortação aqui. Veja, olha o que ele diz aqui. Concluindo esse tema, ele diz, Provérbios 7, 24 a 27, agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmeras da morte. É dessa forma que a Bíblia fala desse tipo de pecado, com toda a seriedade, não escondendo as graves consequências que pode levar. Mas, novamente, a sociedade incrédula e ímpia lá fora, ela não apenas sorri desses pecados de natureza sexual, mas ela, na verdade, aprova e encoraja esses pecados. A novela, quando vai tratar um caso de adultério, é para entreter as pessoas, é para divertir as pessoas, e não mostrando a seriedade. Programas de televisão, se tem um assunto hoje que é tratado em programas de televisão, é o assunto do sexo, mas de uma forma totalmente banalizada. Eu vi aqueles cortes de internet, que você vê, duas atrizes bem famosas aqui do Brasil, uma era apresentadora e a outra convidada, e elas conversando entre si, e uma delas sugeriu para a outra que o marido desta outra tinha que dar a ela um vale night, uma noite livre para ela fazer sexo com quem ela quisesse. É isso que o mundo está dizendo, irmãos.
E se a igreja não abrir a boca e falar a verdade sobre esses assuntos, nossos jovens vão ser iludidos por esses programas imorais. E hoje tendo acesso facilmente na internet. Então é preciso orientar a igreja e os nossos filhos sobre a seriedade de se entregar a qualquer pecado de ordem sexual. Agora, quero terminar dizendo o seguinte: o que fazer se um de nós, ou até um de nossos filhos, porventura, se envolver nesse tipo de pecado? Irmãos, nós sabemos que, embora o pecado do adultério seja algo escandaloso, doloroso para quem está envolvido, não é um pecado mortal, no sentido de estar aquém do perdão divino. Não é assim não é como aquele pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas é um pecado, irmãos, que está ao alcance da graça de Deus. Seja qualquer pecado de ordem sexual, a graça de Deus pode atingir esse pecador e libertá-lo. Raabe era uma prostituta e se tornou uma mulher de Deus, uma mulher de fé. Sansão era talvez o juiz mais mulherengo que houve em Israel. E no final encontrou arrependimento. Quantos na igreja de Corinto estavam envolvidos com essas práticas e foram alcançados pela graça, pelo poder do Evangelho? Paulo vai dizer, no reino de Deus não entrará impuros, adúlteros, não entrarão. Assim vocês foram antes, mas agora vocês se converteram a Deus e foram lavados, justificados no sangue de Cristo. Assim, irmãos, graça em Deus para perdoar. Ele é misericordioso, Ele é rico em perdoar, Ele é um Deus que restaura vidas que se perderam nesta área, restaura casamentos, por mais destroçados que estejam, Ele pode fazer isso, transformar a vida das pessoas que se entregaram a esse tipo de pecado, desde que haja lugar no coração para o arrependimento. Se houver arrependimento, irmãos, Deus restaura. Lembremos-nos, o 7º mandamento não foi dado por Deus para tornar a nossa vida chata, enfadonha. Ele não é um estraga-prazeres. Porque Deus teve que dar esse mandamento, não podia deixar livre para a gente viver do nosso jeito. Ele sabe o que é melhor para nós. E se existe um lugar abençoado, agradável, onde você pode se deleitar dessa boa dádiva da sexualidade, é dentro do casamento, é no matrimônio que Deus estabeleceu. Por isso a nossa oração e o nosso cuidado, principalmente como pais e mães, é ter a mesma atitude desse homem aqui, desse sábio, que se foi Salomão, mais ainda, porque mostrou que ele se arrependeu, e ele não queria que o filho enveredasse por onde ele enveredou, e ele viu que foi trágico para ele. Ele se envolveu com mulheres pagãs, que o levaram à idolatria por um tempo. A nossa preocupação é com os nossos filhos. Se a igreja não falar, o mundo está falando diretamente, todo dia. E a Bíblia diz o quê? Que nós não devemos nos conformar com este século, mas transformar-nos pela renovação da vossa mente, oferecendo os nossos corpos, não à imoralidade, mas como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Casados ou solteiros, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. E eu oro ao Senhor, que Ele nos capacite, na sua graça,
a guardar esse mandamento, para a glória de Deus, para a alegria das nossas famílias. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração.